Olá, gente linda! Hoje eu vou estar um pouquinho como Nutri também e eu vou dar umas dicas de como parar de comer açúcar. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. A questão do açúcar ela é bem controversa e eu já vi... Ultimamente eu vi muitas blogueiras e influencers, enfim, que não tem a ver com nutrição, que são só influencers mesmo, fazendo desafios de 30 dias sem açúcar, de como tirar o açúcar, de ficando sem açúcar, enfim. E eu recebi muitas perguntas de pessoas próximas e pessoas aqui da internet também, perguntando sobre o que eu achava de ficar 30 dias sem açúcar. Então vamos lá. O açúcar tem seu lado bom e tem seu lado ruim. O açúcar, ele é muitas vezes utilizado quando a pessoa tem fome emocional, que é um dos assuntos que eu falo muito aqui no canal. Fiz um vídeo só falando sobre fome emocional, vou deixar um card aqui, que é o fato de comer por estresse, ou por ansiedade, ou por felicidade, por recompensa, enfim. Quando a pessoa tem fome emocional, ela usa muito o açúcar para poder se recompensar. Então ela passa por um período de estresse e usa o açúcar para recompensar isso. O açúcar está presente em muitas coisas do nosso dia a dia. E o açúcar, eu vou usar o açúcar e carboidratos em geral, né, como uma coisa, porque o que acontece? Muita gente fala, vou ficar sem o açúcar, mas acaba comendo carboidrato. Então é meio a mesma coisa. Dependendo do tipo do carboidrato, é bem parecido. Por exemplo, tapioca e açúcar têm o mesmo índice glicêmico, ou seja, a sua glicemia altera do mesmo jeito. Então se for compensar fisiologicamente, eles seriam basicamente muito parecidos. Então não tem sentido você ficar sem açúcar e comer tapioca, entende? É você ter um sacrifício por uma coisa que não precisa. Qual que é o detalhe do não comer açúcar? Justamente tem dois lados. Um lado é o fato de ele te incentivar a ter hábitos mais saudáveis, ou seja, você não coloca açúcar de adição. Você não adiciona um açúcar que não precisa na sua vida. Isso é muito legal. Por exemplo, o açúcar do cafezinho. O café, se você toma com leite, principalmente, ele não precisa de açúcar, porque o café, ele não foi feito pra ser doce, que a gente quer tacar açúcar nas coisas. Mas ele foi feito pra não, por exemplo, o leite quebra o amargor dele, mas ao mesmo tempo não deixa ele super doce, só pra quebrar o amargor. E você sente realmente o sabor do café. Quando você toma café com açúcar, você perde essa essência, esse sabor do café, que ele tem realmente. Então, por exemplo, eu até um tempo atrás tomava muito café com açúcar, era um hábito meu tomar café com açúcar. Porque quando eu era criança, eu lembro que eu não tomava café da manhã e a minha mãe queria... Eu só fazia lanche da manhã, né? A mãe queria que eu comesse logo cedo porque eu ia muito cedo pra aula, então ela começou a me dar café. E pra ajudar a acordar, enfim, apesar de que o café não faz efeito em mim. Café sem café é só a mesma coisa. Mas... ela queria me ajudar, e como eu era mais criança, ela colocou açúcar pra facilitar a minha aceitação. Mas até eu, quando me formei como nutricionista, ainda tinha o hábito de tomar café com açúcar. Era açúcar demerara, era pouco açúcar, mas tinha o açúcar. Então eu resolvi depois começar a tirar esse açúcar. Então o ato de você parar de colocar o açúcar de adição é muito legal. Então tomar o café sem açúcar, o suco sem açúcar, esse tipo de coisa, realmente eu acho isso muito legal. E é como se fosse, eu acho que esses desafios, eles são tipo uma porta de entrada pra você entrar numa vida alimentar mais saudável, enfim. Porém, existe um outro lado disso. Principalmente pra quem tem fome emocional, que hoje em dia é muita gente, uma grande parte da população sofre com isso. Quando você pega um açúcar, que é uma coisa que te acalenta principalmente, e você tira de uma vez, a chance de você desistir disso é gigantesca. Então, esses desafios são um pouco perigosos para quem sofre de fome emocional, por quê? Você se propõe a fazer aquilo. Aí você fica sem açúcar, você corta da sua vida do nada. Então você comia muito açúcar, de repente você cortou e não come mais nada de açúcar. É uma mudança muito drástica. E o açúcar normalmente é o que nos acalenta quando a gente tem fome emocional. Você busca um doce, um carboidrato. Então você ficou sem tomar, sem comer nada. De repente você tem um pico de estresse, um pico de ansiedade. Você vai e você acaba comendo açúcar. Quando você come açúcar, você além da decepção de ter comido um açúcar a mais, você tem a decepção de ter quebrado o seu desafio. Daí você entra em decepção e frustração. Isso te traz o quê? Mais fome emocional. Aí você come mais o açúcar. E isso vira uma bola de neve. Então esses desafios pra quem tem fome emocional, eu não recomendo. O que eu recomendo pra quem tem fome emocional quando quer tirar o açúcar? E na verdade, se você não tem fome emocional, eu acho que essa é a maneira mais fácil de tirar o açúcar. Comece diminuindo drasticamente os açúcares de adição. Como é que funciona? O drástico que eu falei não é de uma hora pra outra, é tentar zerar. Você pega o seu café e você coloca atualmente 3 colheres de cafezinho de açúcar. Aí você coloca hoje 3. Amanhã, quando você for consumir, você vai colocar a segunda. Quando for colocar a terceira, você vai tirar a pontinha.
Aí você vai acostumar o seu paladar com esse novo café. Aí depois você tira mais um pedacinho, mais um pedacinho. Até que dentro de 1 mês ou 40 dias, você tira as 3 colheres. Por que eu digo isso? Se seu paladar, se a língua tá acostumada a consumir bastante açúcar, se do nada você tira completamente, o corpo estranha muito. Você pode passar por períodos de abstinência, se fosse um viciado mesmo, tá? Parece uma coisa forte de se falar, mas a reação do corpo às vezes é isso. É uma dependência tão grande que você... tirando de uma vez, vem muitos sintomas. Tem gente que tem dor de cabeça, que tem suar frio, que tem taquicardia, sabe? Porque tirou o açúcar. Por que eu falo pra tirar aos poucos? Quando você se acostuma ao paladar, você não tem esses sintomas de abstinência. E quanto menos açúcar você consome, menos vontade você tem de consumir. Então você faz isso aos poucos, a tua vontade vai diminuindo aos poucos, o que facilita muito você continuar com esse tratamento. Se você tira de uma vez, tem abstinência, tem vontade de comer o doce, não pode mais comer de jeito nenhum, você vai ficar mal e daí você vai acabar comendo e vai ficar com frustração. Então qual que é a minha ideia pra vocês? Tire tudo aos poucos. Então quando você tira aos poucos, você acostuma o seu paladar e o seu gosto a esse novo hábito. Acredita, depois você vai se estranhar tomar um café com açúcar. Comece tirando do cafezinho, depois do suco, depois tira os refrigerantes, porque eles também são açúcares. E o que você tem que entender é que, por exemplo, é um pouco hipócrita você querer tirar todo o açúcar de adição e como tomar refrigerante, entende? Tem que ser uma limpeza realmente da sua alimentação, mas ela tem que ser feita de forma leve. O que eu tenho um pouco de medo com esses desafios é justamente isso, porque eles mexem muito com o psicológico da pessoa. Então vamos supor, eu vou passar pela minha TPM, não vou poder comer açúcar, vou ficar muito louca com isso, e isso pode prejudicar o teu psicológico, às vezes, mais do que o teu corpo. Então, às vezes, você se permitir comer um chocolatinho, um docinho na TPM, te acalenta tanto que faz com que você consiga seguir depois uma vida alimentar mais saudável sem essa pressão de não poder comer açúcar por 30 dias, sabe? Eu sei que tem gente que isso é motivador, mas ao mesmo tempo tem gente que isso é perturbador também. Então a gente tem que cuidar um pouco na hora de aderir a esses tipos de desafio. Eu sou muito mais a favor de você mudar os seus hábitos gradativamente e aceitando esses hábitos de maneira saudável. Começar tirando o açúcar do cafezinho e do suco, por exemplo, tirando os refrigerantes, tirar o açúcar das bebidas primeiro, depois você diminui o seu chocolate, que era 50%, que era um chocolate ao leite, por um chocolate mais meio amargo. Depois você muda os seus carboidratos, que eram todos simples, por carboidratos mais integrais. Depois você vai trocando os seus doces que só tinham creme e muito açúcar por alguns doces que tem um pouco de fruta. Sabe, esse tipo de mudança que muda muito a sua vida, faz muita diferença. Mas são mudanças simples de serem feitas e são degraus fáceis de serem alcançados. Às vezes a gente quer dar um salto maior que a perna e acaba não conseguindo fazer. E quando você faz isso devagarinho, a construção do seu hábito alimentar é mais resistente, é mais saudável e é mais forte, você entende? Evita você voltar para essa vida anterior muito mais rápido. Assim você vai criando hábitos e é difícil esses hábitos criados aos poucos serem perdidos. Um hábito demora mais ou menos 40 dias para ser estabelecido. Então se você fala que vai ficar 30 dias sem açúcar, são só 30 dias. Você não vai passar disso. Depois dos 30 dias você vai voltar a comer. Ah, mas eu vou aumentar para 60. Tudo bem, mas vai chegar uma hora que você vai comer açúcar, entende? Então eu acho que é meio desnecessário você fazer essa exclusão radicalíssima de uma hora para outra. Eu sou a favor de construir esses hábitos, diminuir o açúcar na sua vida, mas quando você for sair com os amigos, você come uma sobremesa, quando você for no aniversário de criança, você vai comer um doce, sim. Te dá liberdade para essas coisas também. Isso torna a nossa vida mais fácil, isso torna esses hábitos alimentares mais fáceis de serem seguidos. O vídeo tá ficando bem longo, mas eu espero que vocês tenham entendido essa minha visão de cortar o açúcar, e eu espero que vocês tenham conseguido adquirir conhecimento disso também. Se tiverem mais dúvidas, comentem aqui embaixo, ou sugestões para os próximos vídeos. E quem ficou curioso sobre a fome emocional que eu falei, do curso Nutrimente, o curso se encerrou. Se você quiser participar da próxima turma, é só acessar www.cursonutrimente.com, deixar seu e-mail lá cadastrado, e que eu vou te passar as informações de quando abrir a próxima turma. Ainda não tem previsão, mas quando tiver, eu te aviso por aqui. Um super beijo, até a próxima. Tchau!